Estamos recebendo aqui na Teresópolis TV o pastor Paulo Pimentel, que é presidente do Lar Feliz. Pastor, prazer tê-lo aqui, recebê-lo aqui na Teresópolis TV. Da mesma forma, Marco, muito obrigado por nos acolher aqui para divulgar mais um pouquinho o Lar Feliz. Mas eu queria saber do senhor um pouquinho da história do Lar Feliz. Essa entidade que auxiliava, que abrigava idosos e que nós tivemos uma chuva em 2016, exatamente. O lar foi atingido parcialmente, os idosos não chegaram a ser afetados porque todo o cuidado era tomado, os idosos ficavam num outro compartimento acima, mas por orientação de algumas instituições, o lar teve que suspender suas atividades, não é isso? Exatamente. O Lar Feliz é uma instituição surgida em Teresópolis, né? O Lar Feliz surgiu nos anos 90 por iniciativa de alguns irmãos da Igreja Batista, que viram a necessidade de o município ter mais uma casa que abrigasse idosos dessa forma filantrópica. Então, esses irmãos lutaram, conseguiram mover a cidade, a sociedade, amigos e construíram uma bela casa ali em Providência, no quilômetro 60 da Rio Bahia. Nós assumimos a direção da casa em 2011, resolvemos algumas pendências e em 2013 colocamos a casa para funcionar, em janeiro de 2013. Então foi uma maravilha a cidade de Teresópolis ter mais uma casa que abrigasse idosos. Funcionamos em 2013, 2014 e 2015. Nesse período nós acolhemos cerca de 60 idosos, 60 famílias sendo ajudadas com seus idosos acolhidos e tratados com muito carinho. Demos emprego também para muita gente. Tá? Cozinheiras, faxineiros e cuidadores de idosos, enfermeiro, nutricionista, fisioterapia, assistente social, muita gente trabalhou nesse período. Eu que eu ia perguntar ao senhor, o senhor acabou respondendo já parcialmente, quais os serviços, né, que eram oferecidos para esses idosos, né, além, eles moravam no Lar Feliz ou simplesmente iam lá, visitavam, ficavam algum tempo? Como é que era o atendimento, o acolhimento do Lar Feliz a esses idosos? O abrigamento é 100%, realmente torna-se uma extensão do lar do idoso. Então, a família precisa entender que o Lar Feliz não é um passeio do idoso, é uma extensão da sua casa. Ali o idoso reside, ele está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é a casa dele. Então, ele tem toda a assistência. Desde o amanhecer, ao acordar, café da manhã, 10 horas ele tem um pequeno lanche, meio-dia ele tem o almoço, à tarde tem outro lanche, de noite tem ceia, são 6 refeições que pela lei devem ser dadas ao idoso. E ele tem tudo isso. A assistência na hora de tomar o remedinho dele na hora certa, um copo d'água, pegar sol, sair do sol. Então, tudo isso, há funcionários trabalhando na cozinha, na limpeza, no cuidado do idoso, na área de saúde, médicos que visitam regularmente a casa e consultam os idosos. Então, passeios, muito importante isso, e o estímulo à família para que leve o idoso para passar um fim de semana em casa. Então, tudo isso, a direção da casa cuida, para que o idoso não fique distante da família, 100%, né? Mas a família saiba que, enquanto ele estiver ali, ele está sendo bem acolhido, bem tratado. Nós sabemos, a gente tem experiência própria, sabe que o idoso, em sua casa, às vezes, por causa do dia a dia de quem cuida, de um filho, né? Enfim, qualquer familiar, talvez não tivesse todas essas atividades que o Lar Feliz oferece, né? Talvez até por isso, né, o nome do lar, né, um lar que promove a felicidade a esses idosos, realmente um tratamento digno. Então, o senhor, enquanto gestor e, de repente, enquanto familiar de um idoso, qual é a avaliação que o senhor faria de um idoso em casa, de repente, aquela rotina de pouca caminhada, de repente o sol, ele fica mais preguiçoso, ele não quer ir ao sol, ele não quer caminhar, às vezes tem dificuldade até para fazer higiene, e o lar oferecia isso, estimula o idoso a essas atividades que ele, com o tempo, ele deixa de fazer? Você falou tudo, é justamente isso. Tá? O idoso dentro de casa, ou nós dentro de casa, a gente se acomoda. A natureza do lar é essa, é acomodar-se. Só que o ser humano, nessa fase da vida, ele precisa realmente de uma outra atenção. Tá? Se ele trabalhou a vida inteira, ele agora está aposentado, ele quer relaxar.
Só que não pode relaxar, ele precisa caminhar. Ele não pega sol, ele precisa do sol, por várias razões. O lar feliz é visto por muitos como realmente um complemento da família que a família não tem para dar. Se a família for manter dentro de casa os profissionais que vão cuidar da nutrição, da fisioterapia, desses cuidados maiores, é um custo altíssimo. Nem toda a família pode. A família que tem condições, maravilhas, mas a maioria não tem condições. E o Lar Feliz oferece isso a essas famílias, tá? Com uma renda um pouco menor. O Lar Feliz oferece a fisioterapia 3 vezes por semana. Então, nós temos lá o Edson com a sua clínica de fisioterapia, tá? 3 vezes por semana tem o profissional dele que vai lá e cuida dos idosos. Então, esses exercíciozinhos para lá e para cá, no pé, fazendo musculação, ajuda o idoso. Nós tivemos, eu posso recordar agora, Marco, muitos idosos que chegaram ao Lar Feliz num certo nível de aparência física, emocional, que em pouco tempo estava lá em cima. A pessoa estava corada, estava alegre, estava feliz. Porque realmente em casa nós não vamos ter condições de oferecer ao nosso idoso a necessidade dele. Então ele fica sobrevivendo dentro de casa até o dia final. E numa instituição como o Lar Feliz, ele vai ter sociabilidade, ele vai conversar com idosos do tempo dele. Esse é um dos grandes problemas. O idoso, por não ter muita projeção para o futuro, olha só para o passado e começa a contar história. Verdade. E quem é que quer ouvir história de idoso? Mamãe, a senhora já contou isso quantas vezes? É uma reclamação constante, porque o idoso tem que contar, ele tem que lembrar do passado dele. E ele vai contar essas lembranças para quem? Então, ele precisa de pessoas novas. Por isso, um dos pontos importantes que nós procuramos manter no Lar Feliz é visitação de pessoas. Todo dia era dia de visita. Então, nós tínhamos várias pessoas chegando ao Lar Feliz e sentando ao lado daqueles idosos e ouvindo a história. Então, o idoso hoje contou a história para você, amanhã conta para o Alberto, depois de amanhã conta para mim, no outro dia conta para a mesma história, mas pessoas diferentes. Então, é muito importante uma casa como o Lar Feliz para dar esse suporte à família. A família precisa sentir-se segura, sabendo que seu idoso está sendo muito bem tratado, e assim foi nos anos de 2013, 14 e 15. Mas, em janeiro de 2016, veio uma chuva na cidade, 40 centímetros de água entrou dentro do Lar Feliz. A promotora entendeu que seria melhor retirar os idosos. E as outras 2 casas da cidade foram obrigadas a acolher esses idosos. Não tinha vaga, as 2 casas já cheias, então apertaram cama e colocaram os idosos lá. A casa foi interditada, mas nesse período de 2016 para cá, nós avançamos muito, Marco, graças a Deus. Tá? Nós conseguimos todas as liberações. O bombeiro aprovou, após muitas lutas, muitas idas e vindas, tá? O bombeiro aprovou totalmente o Lar Feliz, a prefeitura, por sua vez, já concedeu o alvará, a Defesa Civil desinterditou, isso tudo em maio. Então, de junho para cá, nós estamos caminhando para a reabertura. Nós não podemos abrir a casa agora com um idoso. Nós temos que ter um certo número. Nós estamos, poderíamos dizer que nós estamos num período de inscrições, de abertura de inscrições para acesso a novos idosos ou idosos que já tenham passado, pessoas que ainda não tiveram acesso, que têm lá seus idosos em casa, poderiam, de repente, estar recebendo esse atendimento no Lar Feliz? Exatamente. A nossa assistente social e a enfermeira, elas precisam fazer essa entrevista com o idoso. O lado social e o lado de saúde. As 2 profissionais têm que gerar um relatório, tá, sobre cada idoso. A Ana Maria, assistente social, principalmente, ela está ligando para todas as famílias que nos procuram. Então, se algum familiar deseja acolher melhor o seu idoso, procure o Lar Feliz. A Ana Maria vai dar toda a orientação do que deve ser feito. A gente sabe que cuidar de idoso não é fácil e não é barato. Como é que o Lar Feliz se mantém? O Lar Feliz vive da ajuda do próprio idoso. De acordo com o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal de 2003, o idoso não pode comprometer mais do que 70% do que ele recebe. 30% é para as suas necessidades pessoais, seu medicamento, fralda geriátrica, se for o caso, ou outra coisa.
e 70% ele pode dar para a instituição. E é assim que nós recebemos do idoso somente essa ajuda. A maioria dos idosos ganha um salário mínimo. Mas quanto o idoso custa para a instituição? Pesquisa feita pelo IPEA, publicada em 2011, revela que o idoso custa 3 vezes o que ele contribui na base de um salário mínimo. Então, se o idoso dá 1, nós precisamos de mais 2. Por isso, a sociedade tem participado como participou naquele período e continua participando. Nós temos vários irmãos, amigos, mantenedores, algumas empresas que ajudam o Lar Feliz. Mas precisamos de mais, porque essa conta não fecha nunca, a gente sempre precisa. Por isso há eventos lá no Lar Feliz, festa, um chazinho, um almoço, para ajudar na manutenção da casa. Nesse período todo que o Lar Feliz atuou, não houve ajuda governamental? Não, a ajuda, seja municipal, estadual, federal, nunca existiu, tá? Oficialmente. Nós temos amigos ligados a esses órgãos que nos ajudam, pessoalmente, mas de forma institucional, os governos não participaram até agora. Até porque também ainda não havia uma habilitação, a casa precisa cumprir algumas etapas, título de utilidade pública, certificações, e isso vocês estão buscando ainda também para essa habilitação, pastor? Exatamente. Nós temos já o título municipal, estamos verificando a possibilidade de ter o título estadual e chegar ao federal. De posse dessa titulação, nós vamos concorrer a um outro documento, chamado SEBAS a nível federal. Tá? Então, é uma caminhada longa, mas a casa tem que funcionar. O governo exige a contabilidade desses anos de funcionamento para ver se está tudo sendo aplicado de forma correta. Se conseguir atingir o número de idosos, em quanto tempo a casa pode estar reaberta? No dia seguinte. Nós já temos vários funcionários esperando o momento para trabalhar. Então, o pessoal na cozinha, na limpeza, os cuidadores. Tá? Por enquanto, a gente está só com assistente social e enfermeira prestando esse serviço inicial. Mas tendo a quantidade de idosos, que a gente coloca em torno de 25 idosos, para a gente poder reabrir, no dia seguinte, a casa já pode estar funcionando. O Lar Feliz está pronto, as camas estão no lugar, aguardando o idoso. A cozinha está lá com fogão, geladeira, o freezer, está tudo pronto, aguardando somente o funcionamento. E esperamos, Marco Aurélio, que isso seja o quanto antes, porque várias famílias estão com urgência com relação aos seus idosos. E essas famílias que estão com urgência, como é que fazem contato com o Lar Feliz? Nós pedimos que telefone, pode telefonar para mim ou diretamente para o Lar Feliz, tá? Para a gente poder conversar e encaminhar para a assistente social, porque é ela que vai fazer o contato, vai marcar o horário e conversar com cada família. Tá? O laudo dela precisa ser preenchido com relação à necessidade do idoso, da família em colocar o idoso lá. Então, há um monte de regra que ela tem que seguir e entregar essa documentação aos órgãos do governo, tá? Para que a casa realmente possa funcionar da forma correta. Então, a Ana Maria é a pessoa certa que vai procurar cada família. É só entrar em contato, ligar para mim ou diretamente para o Lar Feliz. Hoje eu atendi 2 pessoas no Lar Feliz, tá? Enquanto estive lá de manhã. Tá? Pessoas ligam, querendo ajuda. Tá? Qual o telefone? 2643-6704. É o telefone fixo do Lar Feliz. Teresópolis TV, nós somos o canal 13.